pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast jurídico Legal Talks. Eu sou José Humberto, apresentador deste podcast, e hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Sérgio dos Anjos, que veio de Brasília para nos prestigiar e falar da advocacia criminal. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite mesmo. Doutor Sérgio, que hoje também vai fazer uma palestra aqui na OAB de Uberlândia. Esse episódio provavelmente vai estar publicado após essa palestra, mas ele, juntamente com a doutora Bruna Ferreira, que viabilizou essa palestra na OAB, nos prestigiando aqui também com a presença para a gente gravar esse episódio. Vamos falar de assuntos muito importantes aqui. Então acompanhe com a gente até o final. Inicialmente eu quero pedir a vocês que não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, ative o sininho para que você possa receber o nosso conteúdo e também compartilhe com os colegas para a gente poder fazer crescer essa comunidade jurídica aqui tão importante. Eu quero também fazer um agradecimento especial aqui aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. Café Cajubá, que é o nosso patrocinador master, Dr. Luciano Lopes Advocacia de Belo Horizonte, Viviane Ramone Advocacia aqui de Uberlândia, a Next Corporate Assessoria e Consultoria, empresa da qual eu faço parte, e JB Joias Joalheria, lá de Monte Carmelo, que também nos apoia e viabiliza esse podcast. Meu muito obrigado a todos vocês. E agora, para iniciar e dar início ao nosso podcast, iniciar e dar início é difícil, né? Mas vamos iniciar aqui o nosso podcast servindo um café Cajubá para o nosso convidado especial aqui, Dr. Sérgio dos Anjos. Tomar um cafezinho mineiro aqui, doutor Sérgio. Eu tô vendo esse café chique aí, patrocinador. Bacana demais. Aqui todos são muito bem recepcionados pelo Café Cajubá. Eu fiz uma live aqui, tô fazendo uma live com os meus seguidores. Não sei se já tomaram um cafezinho. Mas, gente, podcast aqui, ó, tem até patrocinador. Chique demais. Com certeza. Muito obrigado ao Café Cajubá por esse patrocínio e por trazer aqui um café delicioso pra gente passar esse tempo de gravações aqui. Muito obrigado. Doutor, hoje nossos temas são muito complexos, né? A gente sabe da dificuldade da advocacia criminal que enfrenta e são dificuldades muito divulgadas, inclusive, na mídia, né? A gente vai começar falando exatamente da mídia. É nosso primeiro tema aqui a respeito da mídia na advocacia criminal, que tem tanto se falado sobre isso aí em todos os telejornais, nas redes sociais, nas páginas, né, de sensacionalismo, tudo hoje é vazado, né? Nós temos aí as operações policiais que são feitas, a gente vê que são programadas. A mídia ela está no local da operação antes mesmo da polícia para fazer aquela cobertura. Fala um pouco para nós a respeito dessa cobertura midiática e o que isso impacta na defesa dos clientes. Como que se dá isso? Como que a advocacia criminal enfrenta esse problema hoje nas investigações de grandes operações visando combater o crime organizado? Doutor, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Prazer é nosso. Primeira vez em Uberlândia, ainda mais estar num local desse, com grande audiência e grandes advogados. E já faz umas 3 ou 4 semanas que eu estou sendo convidado para podcasts, para lives, para entrevistas, para falar exatamente sobre esse tema. Eu costumo falar com os meus clientes, infelizmente, na advocacia criminal não existe mais investigação sigilosa e nem processo sigiloso. Infelizmente. Nós temos que ter a plena ciência, a plena convicção, na maioria dos casos, grandes delegados, grandes investigadores, grandes promotores e juízes, eles estão buscando mídia. Eles estão buscando esse ativismo judicial. A preço de quê? A preço de acabar com a honra, acabar com dignidade, acabar com a reputação, que às vezes ela é construída durante uma vida, décadas e décadas de reputação, porque uma vez que você deflagra a operação, e eu digo pela Polícia Civil do Distrito Federal, vem ocorrendo isso em vários estados, mas uma vez que você deflagra uma operação, fazendo toda essa divulgação de vídeo, de imagem, de aspectos sigilosos da investigação, que às vezes nem o próprio advogado teve acesso ainda, que o investigado que está sofrendo uma busca e apreensão, às vezes está sendo preso, não tem ciência,
mas a mídia já está divulgando que ele está envolvido num jogo ilegal, ele está envolvido em rifa, ele está envolvido no Orcrim, e nós temos hoje um combo que ocorre de maneira plena em toda investigação. Deflagrou a Operação dos Anjos, você está contratado, venha para a operação. Eu tenho certeza absoluta que vai ter lavagem de dinheiro e vai ter Orcrim. Se meu cliente foi preso, eu tenho certeza absoluta que é pautado com risco à ordem pública. Porque isso é totalmente subjetivo. E aí nós vamos ter apenas a diferenciação de caso para caso. Qual é o crime de origem? Ah, é uma rifa. Ah, é um jogo legal. As bets, que explodiu agora e vai ser deflagrado dessa forma e vai ocorrer dessa maneira. Porém, doutor, existem casos, existem situações que a gente atua que chega a ser vexatório. Vou trazer um exemplo, não vou aprofundar ainda, que eu sei que o doutor vai bater nessa tecla com certeza. Fica à vontade, o espaço é seu. Chega a ser vexatório algumas investigações, porque elas chegam lá, batem para o promotor de justiça, batem para o Ministério Público, depois de uma grande divulgação, depois de fazer a apreensão de bens dessas pessoas, depois de prender as pessoas, fala aqui, promotor de justiça, vamos denunciar. E o promotor olha e fala, mas eu não tenho condição de denunciar com esse tipo de investigação. Doutor, não é uma nem duas que minha equipe trabalha. São diversas investigações que elas correram, não foi durante um mês, nem durante 2 meses, foram durante anos. A pessoa ali sofrendo, tendo uma dificuldade financeira enorme para pagar honorário advocatício, tendo uma dificuldade financeira enorme para sobreviver, tentando fazer com que seja reconstruído o seu convívio familiar, às vezes fraterno com seus amigos. E aí depois de 2 anos onde essa pessoa passa por tudo isso, sai uma decisão bem pequenininha dizendo bem assim, arquivamento de inquérito policial por ausência de provas. Isso sai na mídia, doutor? Te questiono, isso não sai na mídia. Essa é a justificativa, né? E essa é a justificativa. Essa é a reparação daquela reputação que foi destruída, né? Exatamente. Então nós não tivemos uma condenação judicial, mas nós tivemos um apedrejamento social que às vezes é bem pior do que uma sentença penal condenatória. Com certeza, concordo plenamente. E a gente vê também, quando você diz de investigações que são feitas, com essa espetacularização das operações, e que muitas das vezes se coloca ali lavagem de dinheiro, né? E a gente sabe que um crime de lavagem de dinheiro ele precisa ter um crime antecedente. Sim. Né? E que às vezes é uma contravenção. Que às vezes a pena da contravenção não é nem a pena inicial da lavagem de dinheiro. Sim. Então existe uma contradição aí no direito penal em relação a essa tipificação de lavagem de dinheiro, né? Porque o crime antecedente que justifica a lavagem de dinheiro às vezes é uma contravenção penal e coloca tudo junto, vai criando um arcabouço ali para que se possa condenar ao máximo. É o punitivismo estatal, né? Como é que dribla isso, doutor? Doutor, antes disso, eu atuo de maneira muito técnica, né? Então, eu prezo isso, eu dou aula, eu sou professor de jovem advogado, principalmente criminalista, para que eles sejam muito técnicos. E é imprescindível que um advogado, quando vai atuar numa operação onde ele tem certeza que vai ter uma lavagem de dinheiro, ele saber o que é o crime de lavagem de dinheiro. Ele saber qual é a evolução histórica desse tipo de crime. E o crime de lavagem de dinheiro, ele tem 2 etapas legislativas, Exatamente, né? O crime de lavagem de dinheiro ele foi criado inicialmente para combater a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Sim, então o criminalista tem que saber disso. Porém, o legislador ele não se preparou como iria funcionar para os demais crimes. Então quer dizer que se eu roubei um carro, eu consegui vender esse carro e eu estou com dinheiro em espécie e eu lavei esse dinheiro, não era previsto. Então teve uma segunda etapa. Agora é abrangente. Como o doutor mesmo disse, tem que ter um crime antecedente, tem que ter um crime de origem. Só que deixou abrangente de uma forma que incluiu contravenções penais. Exatamente. Então nós temos que ter esse olfato, e isso é um tema que deve ser tratado em TCC, em debate em Câmara, em debate em Senado. Nós temos que ter agora uma terceira etapa para a lei de lavagem de dinheiro, que traga um rol taxativo Exato. dos crimes que devem ocorrer. Então nós temos aqui um exemplo prático. A rifa no nosso país é ilegal? Ela é ilegal. Qual o crime previsto para a rifa? 15 dias a 6 meses. Aí você cometeu um crime
Um crime não. Você cometeu uma contravenção penal Exatamente. de Essa uma é a questão. rifa. Esse é o E ponto. olha só como é que funciona. Eles colocam a lavagem de dinheiro e mais. Quem mais está envolvido nisso, doutor? O meu contador está envolvido nisso. O meu sócio está envolvido nisso. Opa, então nós já temos um Orcrim. Observa. Exato. Olha só a dimensão que foi trazido. Então, devido a crimes dessa gravidade, nós temos que investigar e deflagrar uma operação policial. Essa operação policial ela tem que sair no Globo.com, no Metrópolis, em tudo quanto é lugar. É um absurdo. É É um um absurdo. absurdo, é um Porque absurdo. você já condena aquela pessoa que é investigada e que às vezes as provas colhidas até então e até depois não são suficientes para dar supedâneo a uma denúncia do Ministério Público. Sim, Às vezes inquéritos são arquivados, às vezes denúncias vazias. Só que quem vai dar o retorno, quem vai repor aquela honra, aquela imagem que foi danificada, que foi perdida, construída, com muito dinheiro que foi gasto para fazer a imagem daquela pessoa, daquele influenciador digital, daquele artista, daquele empresário. Não tem como o Estado fazer uma devastação na vida de uma pessoa ou de uma empresa e depois o Estado dizer, cruzar os braços e falar assim, não era o que nós imaginávamos. A operação é legal, ou então não tem provas de que foi uma operação ilegal. É um absurdo isso, doutor. doutor, eu vou te dizer, e infelizmente eu falo isso com os meus clientes, triste. Esse dano ele é irreparável. Ele é irreparável. Nós temos alguns questionamentos, eu tenho uma mesa parecida com essa no meu escritório, o cliente senta, às vezes em situação pior, a gente num parlatório, mas ele, doutor, a minha imagem, ela não pode aparecer. O meu rosto sendo preso não pode aparecer. Doutor, eu tenho a folha de antecedentes penais limpa. Eu nunca cometi um crime, nunca roubei uma balinha. Agora eu tô sendo acusado por lavagem de dinheiro, organização criminosa. Eu não sei nem o que é isso. Mas, doutor Sérgio, a gente sabe que hoje, com a digitalização de tudo, rapidamente essas imagens são Sim. expostas, esses nomes são expostos. Sim. É inevitável que isso aconteça. Sim. Eu vou além. Você imagina o seguinte, nós temos aí as deflagrações dessas operações e que às vezes atingem bens patrimoniais dessas pessoas. E são bens que são o capital de giro dessas Sim. empresas, Sim. né? São bens adquiridos ao longo de muito trabalho e que falam que são oriundas de movimentações ilícitas. Sim. Mas espera aí, nós temos aí as bets, nós temos aí as rifas e nós temos algumas operações que não têm regulamentação, Sim. que não têm lei. E aí buscam tipos penais avulsos para enquadrar aquela operação em algumas coisas, mas não existe regulamentação e a pessoa está sendo punida, devastada por culpa de uma falta de regulamentação de uma bet, por exemplo, de um jogo de azar, por exemplo. Exatamente. Como é que combate isso? Fica difícil até a defesa, porque se você não tem tipificado aquela conduta, como é que você vai argumentar a defesa? Né? Hoje nós enfrentamos, doutor, um grande desafio. Quando eu falo nós, não é só a advocacia, mas o Estado. O Estado por si só, todos os órgãos, todas as autoridades, todos os criminalistas enfrentam um grande desafio, que é a lacuna legal. Exato. Que é a lacuna legal. Vamos trazer alguns exemplos aqui e voltando para a questão técnica, mesmo que às vezes fique maçante, mas é importante compreender. Fica à vontade. As bets, elas são legalizadas no nosso país, elas são legalizadas por uma lei de 2018. Então, nós tivemos esse primeiro parâmetro. Então, eu posso abrir uma empresa e fazer bet? Posso. Em 2018, alguém queria fazer empresa de bet? Não, ninguém. Porém, esse ramo de aposta, ele foi crescendo. Foi crescendo. Então, no fim de 2022 para 2023, no dia 1º, nós tivemos a publicação de uma segunda lei, trazendo normativas mais específicas para esse tipo de mercado. Mas olha só como é que a lacuna é grande. Essa normativa, ela no máximo, proibia que menores de idade apostassem. Mas ela não trazia aposta por um CPF. Isso não foi trazido até hoje. Ela não proibia a aposta por cartão de crédito, porque o Estado não preveu que as pessoas poderiam viciar nesse tipo de jogo.
ela não proibiu que beneficiários do Bolsa Família, olha foi só, noticiado essa semana. beneficiários do Bolsa Família utilizassem um benefício do governo para apostar. O governo só foi perceber isso quando 5 bilhões dos cofres do governo federal, que era para subsídio alimentício dessas pessoas, foram para o mercado de bets. De 170 bilhões, 5 bilhões era do governo. Então você percebe que eles estão tentando adequar a legislação no meio do caminho. Exatamente. E nesse período, e nesse meio tempo, as pessoas que estão sendo investigadas, e às vezes até condenadas, elas estão sendo feitas por um subjetivismo ou analogia ou hermenêutica de algum juiz. Isso é algo muito grave, porque a gente tem que ter uma lei pretérita. E aí a gente tem que saber diferenciar. Trouxe aqui a questão das bets. Existe legalização para jogo do tigrinho? Não. É ilegal. Vai legalizar? Não vai legalizar? Tem que ser discutido? Não tem que ser discutido? A sociedade precisa de uma resposta para isso. A rifa é ilegal? É ilegal desde 1960 e tanto. Ela é ilegal. Mas naquela época o governo previa que ia ser rifazinha de uma rua, de uma comunidade. Ele não previu que eu poderia ter o poder agora com a internet, com o direito digital, de alcançar uma rifa para o país inteiro. Exatamente. Então nós precisamos de legislação específica para isso. Então, eu gosto muito do direito digital, né? Todo mundo já tem conhecimento disso. E a gente vê que as infrações penais que são cometidas usando ambientes digitais, elas têm crescido assim em velocidade da luz, né? Ao passo de que a especialização de legislação para a especificação de legislações para combater esse tipo de criminalidade, ou então esse tipo de ilícito penal, porque às vezes é uma contravenção, às vezes existe uma lacuna que aquele empresário ele encontra ali uma lacuna tributária para fazer aquela operação, e ele é enquadrado como um criminoso que lava dinheiro, como integrante de uma organização criminosa. É nesse ponto que eu sempre falo. Você não pode generalizar tipos penais. Você não pode pegar e colocar tudo, né, em um mesmo tipo penal. Tudo agora é lavagem de dinheiro. Não, gente, espera aí. Precisamos ter especificações desses crimes antecedentes para que possa enquadrar especificamente dentro da lei de lavagem de dinheiros. Não pode ser uma coisa aberta, um tipo aberto, da forma que estão fazendo, né? Eu acho que isso deve ser combatido. E a gente está passando da hora de que isso aconteça. E eu queria saber a sua opinião de como que está sendo a defesa, no seu caso, que você tem clientes que atuam nessas áreas, como que você está fazendo as defesas técnicas dessas pessoas e dessas empresas? A defesa nesse tipo de caso é muito difícil, doutor. É muito difícil. Nós temos um caso lá no escritório, por exemplo, que essa investigação está ocorrendo há quase 3 anos. Quase 3 anos essa investigação está ocorrendo. E a gente não tem ciência de tudo que está sendo investigado. Exatamente. Vou te interromper, porque eu li aqui uma palavra que eu tinha colocado em destaque aqui. Paridade de armas. Sim. Você percebe o seguinte, nós temos hoje aí o GAECO, que tem um aparato estatal imenso para dar suporte para eles fazerem essas investigações e essas operações. E quando isso é deflagrado, os advogados são pegos de surpresas, os investigados são pegos de surpresa, e muitas das vezes você não tem acesso a essas investigações. Onde fica a paridade de armas nesses casos, doutor? E são 2 pontos, doutor, além da paridade de armas. O acesso do advogado. Nós temos exemplos gritantes aí, o inquérito policial lá do fim do mundo, nós temos advogados que não tiveram acesso até hoje. Eu atuo em casos do dia 8 de janeiro. Eu atuo em casos do dia 8 de janeiro. Eu acompanho. E para a gente conseguir o acesso é uma luta enorme. Então, nós começamos do princípio. Eu tenho que defender o meu cliente, certo? Meu cliente está sendo acusado. Tá. De quê? É esse silêncio que meu cliente sente. De quê? O senhor tá... Doutor, eu tô sendo acusado de quê? Qual é o crime que eu tô respondendo? Nem sempre eu consigo responder isso pro meu cliente. E eu deixo bem claro para a pessoa que está sendo investigada e para o réu uma situação muito importante. A defesa técnica nesse tipo, ela é cabal. Porque se a gente tem
uma situação de paridade de armas totalmente descomunal entre acusação e defesa, Exatamente. se for contratado uma defesa que não tem sequer esse discernimento e possibilidades de utilizar técnicas como investigação defensiva e uma série de situação que nós temos, ele está condenado. Com Ele está certeza, condenado. com certeza. Esse é o fato. São vários clientes que chegam no meu escritório. Tem aqui cliente meu assistindo aqui que fala, doutor, eu fui condenada. Olha aqui meu processo. E eu olho a defesa. Claro que por questão ética eu não julgo meu colega anterior, mas eu faria diferente. Eu faria mais. Exatamente isso, doutor Sérgio, exatamente isso. A paridade de armas fica de lado, porque o aparato estatal é gigantesco. Sim. E o advogado muitas das vezes. E aí eu fico pensando o seguinte: o senhor tem uma estrutura, o senhor tem uma equipe que trabalha com o senhor, consegue dar um respaldo amplo para o seu cliente. E aquele advogado de início de carreira, doutor, Sim. que não tem essa possibilidade, como que fica a defesa desse advogado frente a um Estado tão bem amparado, frente a um GAECO, que a gente sabe de estratégias que são feitas para condenar aquelas pessoas que são investigadas? Como que já que o senhor é professor do jovem advogado, como que ele pode se preparar para enfrentar esse tipo de situação? Doutor, eu dou aula para jovem advogado como missão de vida. Como missão de vida. Eu saí de um local muito humilde e eu não tive nenhuma referência jurídica, eu nem conhecia advogado na minha família, muito menos. E hoje nós temos aqui a internet para ajudar, nós temos a internet para você ter acesso a conteúdo, para ter acesso a advogado, então dá para você aprender muito. Na minha época não tinha blog jurídico, Insta jurídico, marketing 4.0, cada um fala um nome, não tinha. Então, devido a isso, eu percebo a tamanha vulnerabilidade de um jovem advogado diante do poder estatal. Exatamente. Essa é a verdade. Vulnerabilidade em tudo, em experiência, em oratória, em postura, em conhecimento técnico, em armas, em saber o que fazer, o que não fazer, quando silenciar, quando perguntar, quando questionar, em coragem. Então, nós percebemos que o jovem advogado, uma vez, um caso desse daqui, que nós estamos dando exemplo, infelizmente, na maioria dos casos, essa defesa ela pode ficar inepta. Ela pode ficar inepta. Se você for para um júri, nós podemos alegar uma situação aí que não tivemos defesa. Né? Com certeza. Então, devido a isso, eu tenho como missão de vida tentar trazer tudo isso para jovem advogado. Por meio de palestras, por meio de tudo. Então, o que eu digo? A primeira dica que eu deixo para um jovem advogado é a pergunta que o jovem advogado sempre faz aqui é o quê? Doutor, como prospectar cliente? Eu não sei se chega isso para você. É desse jeito, não é? Doutor, me dá uma dica para eu prospectar cliente? Doutor, como prospectar cliente? É isso que o advogado quer saber. Se posicionando, né? Exatamente. Só que quando o advogado me pergunta isso início de carreira, eu falo, já está errado. Já está errado. Primeira dica que eu deixo para um jovem advogado é: quero que você tenha certeza absoluta que é isso que você quer para a sua vida. Exato. Eu não estou dizendo que você vai ser um criminalista, um civilista, um trabalhista. Não, no início você vai fazer tudo para conhecer e depois você vai descobrir sua área. Mas se é a advocacia que você quer. Porque a advocacia é vocação. Exato. E se a pessoa não tiver vocação, não vai dar certo. No meu caso, eu não queria advogar, a advocacia que me escolheu. E eu percebi que eu advogava a vida toda e nasci para isso. E é um brilhante advogado, né? Parabéns. Estamos trabalhando. Então, diante disso, é esse questionamento que eu faço para o jovem advogado. Vai para casa, pensa, você tá vendo aqui o bonitinho, tá vendo eu dando palestra aqui todo bonitinho, a realidade é essa. E eu não meto. Exatamente. Por trás dos bastidores ali é diferente. É isso que você quer? Tá vendo eu andando de carrinho bonitinho, tá vendo eu andando todo arrumadinho, mas a realidade para chegar aqui é essa. Vocês que não acompanharam a mega operação do Dr. Sérgio dos Anjos, se vocês buscarem para trás nas redes dele, vocês vão ver o que ele fez para chegar num tribunal do júri lá no Nordeste. Gente, daria uma série da Netflix esse negócio, né, doutor? Esse caso, eu vou postar depois um TBT, um negócio esse de Alagoas. Posta lá para depois o pessoal assistir. Mas é exatamente isso. Eu acho que os jovens advogados precisam ter
noção de que as dificuldades são imensas, Sim. imensas. E frente a esse poder estatal que cada vez aumenta mais, e aí eu quero fazer aqui um parêntese, que é um tema de análise e de estudo meu, inclusive tem um livro, um capítulo de um livro que eu publiquei falando sobre isso, o uso de sistemas de dados pelos órgãos que investigam no Brasil. Nós temos aí riscos sérios de violações de privacidade e proteção de dados nesses LGPD. casos, tá? E não são só da LGPD, mas violação de privacidade previsto constitucionalmente, Sim. porque você tem cruzamento de dados aí que são ilegais, tá? Entre Ministério da Economia, através de placa de veículos, identifica condutor, Sim. tá? Eu não vou falar o nome do sistema, mas existe, eu vou falar. O sistema chama Cortex. Já Para ouvi quem quiser falar. pesquisar, no Intercept tem uma matéria falando sobre isso. Cortex. Vale a pena vocês assistirem esse pequeno documentário que o Intercept fez falando sobre esse sistema. É um sistema que ainda é utilizado e que a maioria das pessoas não conhece, desconhecem esse sistema e que não existe nenhuma regulamentação de transferência e compartilhamento de dados que são coletados através desse sistema. É isso que me preocupa. É isso que a jovem advocacia deve se preocupar. Conhecer como é que é feito essas investigações. Como é que são feitas essas investigações. Para que então ele possa ter um ponto de partida para combater aquela acusação que muitas das vezes é uma acusação baseada em provas ilícitas. E a nulidade já começa por aí. Tô certo, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Eu costumo trazer um paradigma. Às vezes a gente pega um advogado aí com 2, 3 anos, e aí, doutor, eu queria que você desse uma olhada nesse recurso, quero ver, dá uma olhada nessa apelação, e aí a gente olha e percebe que tem que melhorar, mas eu melhoro o quê? Faço o quê? E eu costumo dizer para esses alunos o seguinte: você vai escrever sentença. Você vai escrever sentença. Ah, doutor, mas eu tô te perguntando da apelação do recurso, o que você quer que eu saiba da sentença? E para você combater e recorrer a uma sentença, você tem que saber como ela é feita. Isso é a mesma coisa para investigação policial. Qual a fundamentação que foi utilizada? Se você quer combater a investigação, se você quer mais que combater, o advogado ele tem que ter o poder de falar em audiência perante um delegado de polícia, às vezes um delegado federal, que ele está errado, que ele errou, que às vezes ele abusou do poder, que existe uma nulidade, e mostrar o porquê. E o advogado ele só vai ter autoridade para falar sobre isso quando ele souber como é feita toda essa investigação. Exatamente. Toda essa investigação. E eu costumo trazer não só falas, doutor, mas exemplos reais e práticos. Do início ao fim. Olha como é minuciosa. Você às vezes pega uma investigação. Teve uma investigação que eu peguei de uma operação enorme, que ela foi feita, deflagrada uma operação, eu não vou citar nomes, mas isso foi um dos meus primeiros processos políticos. O doutor sabe que existe processo que não é jurídico, é político. Com certeza. E a Polícia Civil deflagrou essa operação com o objetivo de pegar o filho de um ex-governador. Porque esse governador, ele negou o aumento da Polícia Civil. E eu só fui perceber isso depois de um tempo de atuação. E nessa investigação, eles queriam pegar porque o menino era envolvido com o uso de maconha. Ele e os amigos, eles faziam um uso muito grande, só que como eles iam para o apartamento e tudo mais, não pegavam 40 gramas 40 gramas outro, que hoje tem, na época não tinha. Ele já pegava 2, 3 quilos, deixava lá no apartamento, enquadrou no tráfico. Então eles fizeram toda essa investigação, deflagraram a operação, essa operação vazou, o menino foi para a Austrália, mas prenderam todos os demais. Foi quando eu entrei nessa operação. Só de escuta telefônica nós tivemos horas e horas e horas. Então, qual é o básico que o criminalista tem que saber? Se tem uma escuta telefônica, uma quebra de interceptação telefônica, nós temos que ter uma decisão judicial. Sim. Essa decisão judicial ela não pode ter uma escuta telefônica por prazo indeterminado. Também é um não. prazo determinado. Então, se a decisão é do dia de hoje, dia 3, e do dia 3 nós temos a adesão que é de 15 dias, você vai até o dia 18. Por óbvio, do dia 19 em seguinte, é ilegal. Com certeza. Doutor,
O objeto da denúncia do promotor de justiça era pautada numa interceptação telefônica que estava fora da decisão judicial. Nós batemos nisso desde o início. Nós chegamos na audiência e julgamento e falei, excelência, eu não vou fazer essa audiência. A prova é legal. Isso aqui é um circo, não tem lógica. A prova é legal. Você recorra, faça o que você quiser. Nós fomos para o STJ e anulamos o processo. Com certeza. Doutor, durou 2, 3 anos. Mas olha só, o advogado ele tem que ter o conhecimento do que ele tem que ver na investigação policial, porque senão isso passa batido. Quantas devem passar batido? Exatamente. E vamos fazer uma ressalva, né? Mais uma vez, você tem lá seu aparato, a sua equipe que te dá suporte para você fazer essa análise daquelas provas que são colhidas. Para que o jovem advogado já fique sabendo da dificuldade disso, às vezes você pega um processo que tem milhares de minutos e horas de gravação e transcrições que dão milhares de laudas ali para que você possa analisar. Sim. E aí você tem um prazo, qual que é o prazo, doutor, para você oferecer a resposta da acusação? 10 dias. Você tem 10 dias para analisar todas essas provas. E às vezes o promotor teve anos para oferecer a denúncia. Exatamente. Né? Quando a gente fala de paridade de armas, é isso. Né? Mas aqui, a gente conversou um tempo atrás, e eu quero dar um spoiler aqui agora e te fazer um convite. Eu estou preparando um curso de provas digitais para o processo penal, que é muito importante justamente para a jovem advocacia, e eu quero te convidar para fazer parte desse curso. Vamos fazer um módulo lá com o doutor Sérgio dos Anjos. A gente já tinha conversado sobre uma parceria de cursos anteriormente. Já deixo aqui o meu convite, um spoiler para todo mundo, que acho que no início do ano que vem agora sairá esse curso. Estou pronto. E eu acho que é importantíssimo para a jovem advocacia saber como combater essas provas ilícitas e como constituir provas lícitas, utilizando ferramentas digitais que são tão importantes para as defesas técnicas. Agora, voltando à espetacularização dos casos, eu quero comentar aqui um caso que aconteceu a semana passada, que eu estava no Instagram, dando uma olhada nas notícias e tal, e me deparei com um vídeo da Polícia Civil de Minas Gerais, da página oficial da Polícia Civil de Minas Gerais, divulgando um vídeo digno, assim, de trailer de série da Netflix. Eu achei aquilo uma coisa muito fora da curva, muito fora da curva. E eu quero colocar para vocês esse vídeo, eu vou colocar, a gente vai fazer um corte, eu vou colocar esse vídeo aqui para que a gente possa assistir. Doutor, agora nós acabamos de assistir esse vídeo. Você vê que é um filme produzido. É um filme produzido pela Polícia Civil, de um investigado, tá? Não tem denúncia contra ele ainda, de um investigado. Foram lá, apreenderam 2 veículos de altíssimo valor e fizeram um filme para espetacularizar essa operação. Como que o senhor enxerga esse tipo de situação? A gente tinha até conversado um pouco sobre isso, eu brinquei, mas não é só brincadeira. Nós temos aqui na Polícia Civil, no geral, o cargo de delegado, de escrivão, de perito, e em breve nós vamos ter um cargo novo que é de videomaker. Exatamente, exatamente. Com certeza o pessoal que está assistindo a gente assistiu esse vídeo. E é algo que, infelizmente, não me surpreende, porque a Polícia Civil do Distrito Federal faz a mesma coisa. E chega a ser gritante, gritante. A gente, eu acho que deveria funcionar da mesma forma. Nós, advogados, nós temos que ter uma publicidade velada, com normativas. Sim. Né? Com normativas, com uma série de regras, código de ética do AB e tudo mais. E eu penso que um delegado de polícia, um grupo como o GAE, com a Polícia Civil,
também tem que ter normativas nesse sentido. Com certeza. Certo? Não é porque você apreendeu um veículo de luxo, não é porque você, às vezes, prendeu uma pessoa que é uma figura pública nacional, que você deve fazer um circo disso. O direito à honra, doutor, o direito à imagem, o direito à dignidade são cláusulas pétreas constitucionais. Exatamente, exatamente. E as pessoas que devem defender a lei, além do advogado, são autoridades judiciais e policiais. E elas são as primeiras a rasgar isso. E aí eu lhe questiono, apesar de eu estar aqui para responder. Fica à vontade. A troco de quê? Por que que um policial, um investigador faz isso? Por que que um delegado faz isso? Por que que um delegado, antes de fazer a apreensão de uma pessoa dessa, liga para o amigozinho jornalista dele e fala, ó, vou prender o Gustavo Lima, desce lá pro endereço tal lá. Ó, vou prender a Deolane, desce lá pro endereço tal. Ó, vou prender uma Lamborghini, uma Ferrari, desce para lá. Por que essa mídia? Por que essa necessidade de visibilidade? Assim como a advocacia, eu penso que tem que ser um serviço velado. Hoje nós temos delegado blogueiro, nós temos investigador blogueiro, nós temos grupos blogueiros e agora a Polícia Civil virou isso. Exato. É uma insegurança jurídica. O que eu tenho para concluir é que é uma insegurança jurídica muito grande, porque a penalização dessas pessoas, ela vem antes do ativismo judicial para a sociedade. Você entra nos comentários de uma publicação dessa, doutor, já é algo gritante e a gente pensa, mas é só com fulano distante, não sou eu. Rapaz, no dia que você arrumar uma briga de trânsito, eles vão colocar a sua imagem lá num site desse, no blog da cidade, no Instagram da cidade, vai estar todo mundo esculhambando e você não vai poder fazer nada. Exatamente. E a gente tem que dizer o seguinte, principalmente aos empresários, aqui fica uma dica importante, quando alguém fizer algum negócio com você, e esse alguém dizer para você, não preciso de nota fiscal, não fique feliz, tá? Sim. Não fique feliz. Porque esse alguém que fez um negócio com você que não precisa de nota fiscal, ele pode estar lavando dinheiro. E sabe o que vai acontecer com você? Você também vai ser enquadrado no crime de lavagem de dinheiro, em organização criminosa, e até você provar que você não fez nada além de exercer a sua atividade comercial, a sua atividade empresária, já foi preso. Teve que gastar milhões com advogados, com defesa técnica, já teve a sua imagem exposta, Sim. A imagem da sua empresa já acabou, já foi fulminada por esse processo investigativo. Então, assim, a gente precisa orientar as pessoas a respeito disso, doutor, porque hoje é impossível. Você pega e a espetacularização, você vê nesse vídeo que nós passamos aqui, você imagina eles filmando a prisão de um advogado, filmando a fachada de uma empresa, os carros estão sendo apreendidos, né? Eu acho isso aí um absurdo. Eu acho que isso deve ser enquadrado, quanto possível, na lei de abuso de autoridade. Sim. Nós temos uma lei que prevê isso. Isso, para mim, é abuso de autoridade. Com diversos incisos. Entendeu? Então, precisa ser enquadrado. A gente precisa fazer, os advogados precisam bater em cima dessa tecla, fazer valer essa lei de abuso de autoridade para coibir essa prática criminosa de criminalizar uma pessoa que é investigada que você ainda não tem uma condenação definitiva para chamar aquela pessoa de criminoso, de condenado. Sim. Isso não pode acontecer. Concorda comigo? Exatamente. Eu falo para os meus alunos que jamais você pode pisar na delegacia de polícia sem ter decorado a lei de abuso de autoridade. Como é que você vai se insurgir a um abuso de autoridade sem saber se está enquadrado na lei a conduta daquele delegado ou daquele agente? E aí acontecem casos curiosos, né, que a gente vê por aí. Porque você vê um colega grande criminalista, doutor Daledoni, lá do Rio Grande do Sul, doutor Daledoni, para ele se defender dessas práticas das grandes operações, que eram todas midiáticas, doutor Daledoni constituiu uma equipe de mídia para ele. Sim. Para fazer a cobertura das ações dele. Sim. Bom, se a mídia está usando contra mim, eu vou usar a mídia contra eles também. O que fizeram com ele, doutor? Infelizmente, ele foi criminalizado, né? Foi determinada a prisão dele, ele recorreu e impuseram medidas cautelares 319, que é tornozeleira eletrônica.
Exato. E aí é a questão que a gente está batendo, né? Você trouxe essa chamativa para os empresários, mas a gente tem que aprofundar, doutor. Sim. Aqui a gente não está aqui para guardar segredo, a gente tem que aprofundar. Assim como os empresários devem emitir nota, devem ter cuidado, devem ter contrato, devem se blindar de todas as ferramentas legais possíveis, o criminalista também. Com certeza. O criminalista antes sofria preconceito. Senhores, isso ficou para o passado. Isso ficou para o passado, porque a gente sofria preconceito, a advocacia não se uniu, não se insurgiu quanto a isso e deixou passar. Agora não. Agora o criminalista ele foi criminalizado. Você trouxe o exemplo do Daledoni, porque é uma figura nacional. Inclusive estarei no curso dele semana que vem em Curitiba. Mas é quase que semanal a gente vê casos de criminalistas que estão sendo presos, estão sendo investigados, estão sofrendo busca e apreensão em casa, busca e apreensão no escritório, sem presença de OAB, sem presença de prerrogativa, sem presença de delegado de subseção. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque isso é uma forma de coagir a defesa. Isso é uma forma de criminalizar a defesa. E a gente, além de ter essa questão da paridade de armas, a gente fica constrangido em poder atuar. Com certeza. Entendeu? Então, advogados hoje que trabalham em grandes operações, advogados hoje que defendem facções, que defendem faccionados, líderes de facção, a linha é muito tênue. E aí as pessoas falam, doutor, a linha é muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade? Não. A linha é muito tênue entre o delegado que te quer bem e o delegado que te quer mal. Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. Fora as perseguições que a gente acompanha diariamente aí, quando, inclusive preconceito contra determinados advogados criminalistas. Se tem um investigado que contrata um advogado criminalista que é mais atuante, que é mais incisivo, já tem uma resistência a determinadas decisões, né? A uma liberdade provisória, ao habeas corpus. Por quê? Porque sabe que aquele advogado ali vai tornar isso público. Sim. Isso vai diminuir, vamos dizer, o prestígio daquela autoridade. Como se o prestígio da autoridade fosse prender as pessoas, né? Acho que não existe prestígio nenhum nisso. A autoridade tem que ter prestígio pelo trabalho que é desenvolvido e a competência que esse trabalho é desenvolvido. Não pela quantidade de gente que prendeu ou soltou. Sim. Acho que você não mede qualidade e competência de nenhuma autoridade pela quantidade de pessoas que você condena ou prende. Sim. A gente não deve levar por esse lado. Muito menos o advogado também deve levar por esse lado. A gente precisa se pautar pelo devido processo legal, pela ampla defesa, pelo contraditório e tirar dos processos as contaminações, são as provas ilícitas e tudo mais que contaminam. As repercussões, as operações midiáticas que muito mais prejudicam o processo do que ajudam, né? As operações sigilosas ilegais, porque não pode ser sigiloso para o advogado, porque senão você fere o princípio da paridade de armas, né? Para a defesa não existe sigilo. Exatamente. Porque se existe sigilo, então, quer dizer, o processo não está equilibrado. É tendencioso. Sim. Concorda comigo? Com certeza. Então, quando se diz assim, tem uma operação em andamento e o advogado não pode... Por que o advogado não pode acompanhar? Está praticando alguma coisa ilícita? Sim. O advogado não é criminoso, o advogado ele faz parte da defesa técnica, ele deve acompanhar todos os atos processuais, inclusive as investigações. Exatamente. Concorda comigo? Exatamente. Nós temos exemplo, doutor, e virou quase praxe da polícia, quando eles vão realizar uma busca e apreensão, eles tentam tranquilizar a pessoa. Não precisa chamar seu advogado, não. Não, aqui tá tranquilo, aqui é na amizade, aqui a gente só veio olhar isso, aquilo. Tem algum notebook, algum caderno, pode me dar a senha do seu celular. Aí nós temos o policial bom. E aí nós temos também o policial ruim, que vai por outro lado. E a presença do advogado, em vez de ser solicitada pela própria polícia, porque ele tem que dar esse direito à ligação na pessoa, eles fazem ao inverso. Então, tá tudo ao contrário. Eu tenho diariamente advogados que me tiram dúvida. Eu acho que foi semana passada ou retrasada e uma colega minha me trouxe um caso. Ela pegou a carteirinha dela há poucos meses. Ela, doutor, tô com um caso assim, tal, e aí o meu cliente está no semiaberto, porém ele desceu pro fechado. E aí ele desceu pro fechado, aí eu acho que eles erraram, né? Porque ele tem que estar no semiaberto. Sendo que a lei diz isso, a lei diz aquilo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí como é que eu faço?
Falei, primeira coisa, você avisa para a família que ele vai ficar no fechado um bom tempo. Até você conseguir vaga no CPP, até você conseguir um deferimento de um trabalho externo. Não, mas não tem lógica, a carta de guia dele está no semiaberto. Falei, isso é a lei, a prática é outra história. Ela tomou um choque. Sempre tomam, né? Sempre tomam. Tomou um choque. É difícil. Mas, enfim, a gente tem que lidar com essas situações e eu acho que fica aqui essa observação para todos os advogados, principalmente os jovens advogados, que procurem se especializar, procurem conhecimento, procurem saber dos erros do judiciário, Sim. dos erros das investigações, das nulidades que estão presentes, contaminando os processos, contaminando as investigações, para que você possa exercer sua advocacia de qualidade e trazendo o melhor respaldo aí para seus clientes. Doutor, a gente ficou de falar um pouco sobre os casos do Gustavo Lima e da Deolane Bezerra. O que o senhor tem para falar para nós a respeito desses dois casos aí, que tiveram tanta repercussão na mídia aí? Deolane, que é advogada, sim, né? Sim. E foi presa, foi solta, depois foi presa de novo, agora está solta. Sim. O que o senhor pode dizer para nós a respeito desses casos? Eu falei sobre esse caso até com o doutor Herbert, ele está aqui na live hoje, grande advogado, ele comentou. Você também, meu amigo, você é uma referência para a gente. Primeira coisa que eu tenho para falar de Gustavo Lima e Deolane é que eu sou muito fã do Gustavo Lima. Gustavo Lima é maravilhoso. Um dia eu vou advogar para ele, que ao meu ver essa defesa já está errada. Só do advogado permitir que o cliente desse faça uma live se defendendo. E mais que isso, antecipando as teses da defesa, isso daí para mim não entrou na minha cabeça, eu fiquei revoltado. Mas vamos lá, doutor. Isso daqui, para mim, ao meu ver, esses dois casos foi, como minha avó diz, a gota d'água. Todo mundo ficou surpreso com tamanho abuso de autoridade. Todo mundo ficou surpreso com tamanha ilegalidade. Todo mundo percebeu a força do Estado, porque eram pessoas, figuras públicas nacionais, e tanto um quanto o outro, nos seus devidos públicos aí, muito bem respeitados. Exato. Só que pra gente que vive no meio, isso é dia a dia. Foi isso que eu falava pros meus seguidores. Falei, agora vocês estão vendo na prática. Porque a situação do ativismo judicial se tornou senso comum. Exato. Se tornou público no sentido de massa. Agora tá todo mundo vendo. Mas ninguém vê quando é o Joãozinho. Ninguém vê quando é o porteiro que errou. Ninguém vê que é um menino da periferia que tava vendendo ali 300 gramas de uma maconha. Ninguém vê. Isso a gente tá todo dia gritando, esperneando, demonstrando e ninguém vê. Né? Quando todo mundo falou, a prisão do Gustavo Lima foi legal. Doutor, olhei, a prisão do Gustavo Lima foi legal. Eu falei, calma, eu tenho muito cuidado em comentar decisões. Eu cresci meu Instagram muitos anos atrás fazendo isso. Inclusive no caso da Mariana Ferrer, eu virei quase 10 mil seguidores nesse caso. Saiu lá no jornal local deles e um monte de coisa. Fiz um vídeo de 10 minutos seguido. O processo todo contaminado, aquele processo. Exatamente. Aí. Eu li o processo e falei. Então a questão do Gustavo Lima, falei, me mandem a decisão. Quando eu recebi a decisão, eu vi tamanha arbitrariedade. Mas o que eu via? Eu via os criminalistas falando, é abusivo, risco à ordem pública é Gustavo Lima, mas que decisão é essa? Mas as pessoas não falavam o porquê. Qual é a miudeza que traz o tamanho absurdo de uma decisão dessa? O porquê? É isso que o criminalista tem que tentar trazer para a sociedade. Por que a decisão do Gustavo Lima ela é ilegal? Por que a decisão do Gustavo Lima ela é abusiva? O criminalista tem que tentar pegar essa rigidez da norma, pegar toda essa tecnia e demonstrar a tecnia daquela magistrada. E aí, quando eu tento trazer isso para os meus alunos e para um cidadão que nunca estudou direito, eu tento demonstrar a primeira coisa na cabeça dele. Eu falo, prisão no nosso país, ela é exceção. Exceção da exceção da exceção. No juiz, pelo menos é o que deveria ser. Sim, é o que deveria ser. Um juiz, ele não tem o poder de prender um cidadão por si só. Um juiz não tem esse poder. Um desembargador não tem esse poder. Um ministro não tem esse poder. Para ele mandar prender alguém, ele tem que trazer um argumento comprovado.
comprovado. Comprovado com o que existe na legislação, não é da cabeça dele também, né? Não é da cabeça dele. Então, quando a gente percebe aquela decisão ali, ela trouxe especulações. Exatamente. Qual foi a principal especulação que ela trouxe? Primeiro, ela trouxe especulação investigativa, trazida no sentido de uma compra e revenda de um jatinho 2 vezes. E depois ela trouxe algo que, ao ver na cabeça da magistrada, aí a gente não sabe se intencional ou não, é ali o motivo principal da prisão. Dizer que o Gustavo Lima deu fuga a investigados. Deu fuga a investigados. Deu fuga, aí depois ela vem na decisão, a foragidos da justiça. Sendo que, na verdade, a decisão de prisão preventiva dessas pessoas saíram no dia 3. A carona foi no dia 1º. Então, o lapso temporal do argumento dela, por si só, tá fora. Qual era o outro argumento para a prisão do Gustavo Lima? Não existia. Ou ela já tinha vazado a decisão dela anteriormente, que ela decretaria a prisão. Alguém já fez essa pergunta? Pois é. Porque hoje tudo é vazado. Sim, né? sim. Para que dê repercussão Sim. na mídia. Né? Então, assim... E ela conseguiu ficar famosa. Todos esses pontos devem e têm que ser levantados. Né? Em todos os casos, as duas prisões, quando foram efetuadas, eu claramente falei imediatamente, para mim as duas são ilegais. Sim. Não porque eu não acredito que eles sejam inocentes ou culpados. Isso aí é o processo de irá. Tá analisando o mérito. Nós estamos analisando, tem que deixar claro. Nós estamos analisando a prisão. Sim. A prisão. Então, a prisão, por ser a última rácio, a gente sabe que deve ser em casos extremos. No caso do jatinho, doutor, convenhamos, a apresentação de documentos sanava essa dúvida. Sim. Não precisa de uma prisão para... Uma oitiva sanava essa dúvida. Uma oitiva sanava essas dúvidas. Virtual, exatamente. E justamente, dá a oportunidade de ser virtual, porque o Gustavo Lima é uma figura que a gente sabe que tem ocupações imensas, né? Sim. Então, vamos preservar aí também o trabalho daquela pessoa, a atividade dele. Mas o judiciário não quer saber disso. Não quer. O judiciário não quer saber disso. Não quer saber disso. O judiciário, ele quer ser ativo. Exatamente. Ele quer estar no centro das atenções. Hoje mais que nunca. Infelizmente, hoje nós vamos gravar, ainda hoje, com um juiz, Dr. Lourenço Migliorini. Esse episódio possivelmente vai depois do dele, porque a gente fez um encaixe. Mas eu quero fazer um elogio público ao Dr. Lourenço, que é um juiz fora da curva. Garantista, legalista. Né? A gente não está aqui generalizando. Né? O ativismo judicial ele é pontual. Sim, ele é seletivo. Não é generalizando todos os juízes são ativistas. Não. Vamos fazer a coisa certa aqui. O Uberlândia hoje está ficando assim... É difícil a semana que não tem uma grande operação deflagrada aqui. Tá o GAECO aqui é muito atuante. Muito atuante. Mas, enfim, a gente tem que acabar com essa espetacularização. Sim. Em questões de prisões, por exemplo, isso é um absurdo, porque você tirar a liberdade de uma pessoa, e de uma pessoa pública que tem um alcance nacional... Gente, Deolane Bezerra e Gustavo Lima, se você somar os seguidores dessas duas pessoas... Doutor, você já teve a curiosidade de fazer isso? Não, sei que são muitos milhões. Pois é, se você somar os dois, dão mais de 20% da população do Brasil. Só da Deolane é 10% da população brasileira. São 22 milhões de seguidores. A imagem dessas pessoas, pelo menos é o que se espera, deveria ser preservada, até que se provasse que aquela pessoa realmente fez algo ilícito. Antes de se comprove isso, em fase investigativa, você não pode fazer essa espetacularização, isso é um absurdo. Exatamente. Ali, salvo não está atrapalhando o andamento da instrução processual e investigativa, liberdade. Só vai ser preso no trânsito do julgado de sentença penal condenatória. E aí você vê, né? O senhor falou aqui anteriormente a respeito dos casos comuns. Se fazem isso com pessoas com tamanha influência, você imagina os casos do dia a dia. Imagine eu, doutor. Estou enrolado. Imagine, né? É isso aí, doutor. Você vê que a gente passa por situações que não é fácil. Como bem dito anteriormente, a gente precisa realmente ter vocação para que possa exercer a advocacia, porque senão você não vai conseguir. Exatamente. Né? Mas aqueles que estão iniciando, a gente deixa o conselho.
busque saber se você realmente tem vocação e quer enfrentar essas dificuldades para a advocacia. Se quiser, acompanhe o Dr. Sérgio dos Anjos, que é professor, né, e dá muitas informações valiosas aí a respeito de como você trilhar os primeiros caminhos aí da advocacia criminal. E antes da gente partir para a nossa última fase aqui, vai mais um cafezinho, Cajubá? Bora! Vamos lá, deixa eu te servir. Cafezinho aqui é bom demais. Doutor, eu confesso pra você, eu não sou fã de café. Não é. Você acredita? Mas esse aqui... E esse daqui eu tô gostando. Esse daqui eu tô gostando esse demais. é o Café Cajubá, nosso patrocinador. Os meus seguidores estão falando, tomando café. Eu tô tomando café quase que diariamente, só que o sabor eu não gosto. Já esse daqui, gente, ó, indico pra vocês, viu? Cafezinho Cajubá, melhor café de Uberlândia e região. Como diz o João, é o melhor café do mundo. E realmente o café aqui da nossa região do Cerrado Mineiro já ganhou prêmios mundiais aí de melhores cafés, viu, doutor? Então, nosso muito obrigado ao Café Cajubá por nos patrocinar e por nos proporcionar esse momento delicioso aqui de café. Doutor, vamos lá. A gente já falou da mídia, a gente já falou da espetacularização, a gente já falou de processos midiáticos e agora nós estamos falando das prisões, né? E vamos falar um pouco mais, para a gente finalizar aqui, a respeito dessas prisões cautelares. Prisão temporária, prisão preventiva, e nós temos uma prisão que eu quero falar dela, que é a prisão provisória após a sentença do júri. Ixi, doutor, essa é polêmica. Como que pode um negócio desse, doutor? O júri tá sendo destruído. Nós não vamos ter mais tribunal do júri. Tá. O engraçado é que eles estão contradizendo a própria decisão anterior deles, né? Exato. Nós tivemos aí anos de discussão, mudança de pensamentos, mudança de ministros, onde eles chegaram no óbvio, que é o que está descrito na lei, que a pessoa ela só vai ter a restrição de liberdade após o trânsito em julgado da sentença. Agora eles estão antecipando a prisão em grau de primeiro grau, no caso de júri. Porque, na verdade, o objetivo do STF é acabar com o júri. É acabar com o júri. Nós tivemos agora a situação da tese de clemência, que ela pode ser refeito, anulado o júri e refeito um novo júri. Estão tentando acabar com o júri. Eu li hoje um post de um colega advogado dizendo exatamente sobre isso. Falou assim, olha, quando a tese é para condenação, a decisão do jurado vale. Quando a tese é para absolvição, a tese da defesa para absolvição, aí a decisão do jurado ela é limitada. Exatamente. Pode ser revista, pode ser cancelada. E a Constituição diz que a decisão do Tribunal do Júri é soberana. E nós temos o STF, que a principal função do STF é o quê? Ser guardião da Constituição. Né? Deveria. E aí o STF está contradizendo a Constituição. Isso para a gente entender as gravidades e o alcance que nós estamos tendo hoje nas decisões que estão sendo feitas em tribunais superiores. Né? Essa questão do júri já é uma decisão clara, uma tendência do STF, que eles querem acabar com o Tribunal do Júri, porque diz que é uma coisa antiga, arcaica, uma peça de museu, né? Como foi dito ontem. O que o senhor me fala a respeito dessa questão? Doutor, esse ativismo do STF proferindo decisões com objetivo claro e evidente de extinguir o Tribunal do Júri é um absurdo, né? Nós sabemos que o Tribunal do Júri ele tem uma previsão constitucional. Então, a extinção de algumas analogias óbvias é algo que fere a advocacia criminal como um todo. E a gente tem que se unir para evitar isso. Então, o STF, depois de muitos anos, tomar uma decisão no sentido do óbvio, que a pessoa só pode ser presa após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, e eles depois relativizarem isso no tocante à prisão de primeiro grau pós-plenário em tribunal do júri, é algo absurdo. É algo absurdo. Aí a gente tem agora, foi antes de ontem, a decisão da tese de clemência. Senhores, tese de clemência. Então vamos lá. Nós tivemos uma situação que foge ao clamor imediato de um pai que matou o estuprador da sua filha dias depois. Então estou lá sustentando, senhores jurados. Esse homem aqui, ele viu a filha ser estuprada. Ele conseguiu superar o primeiro momento. Mas aquilo lá envenenou o coração dele. Ele não conseguiu se conter.
Ele matou o estuprador da filha dele. Ele tirou a vida do estuprador da filha dele. E eu, como advogado e patrono dele, venho pedir a absolvição desse pai de família, trabalhador, pai de 5 filhos. Réu primário, não Réu tem passagem, primário, tem bons um marido antecedentes. exemplar, rimo de família. Absolvição. O júri vai lá e absolve. E depois esse júri ser anulado, doutor. Por um juiz. Isso beira a loucura, beira a irracionalidade. Exatamente. Então, assim, o júri, o tribunal do júri, é um júri popular. Exatamente por isso nós devemos saber que está escrito lá na Constituição: todo poder emana de onde, doutor? Do povo. Todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, e está na Constituição, e também está na Constituição que a decisão do tribunal do júri popular, ela é soberana, cabe a um juiz questionar essa decisão, doutor? Um juiz singular técnico, sendo que não é atribuição dele, é triste. É triste. É lamentável. É lamentável, é lamentável. Enfim, vamos ver como que isso vai se dar ao longo do tempo. Nós temos hoje uma revolta muito grande aí na internet. Sim. Falando sobre isso, vários juristas falando. Eu estou aguardando o posicionamento de um professor que eu sigo, que eu gosto muito dele, Aurim Lopes Júnior. Já deve ter, em breve. Quero ouvi-lo a respeito disso. Ele deve estar revoltado. Quero ouvir também Toron, quero ouvir também Kaká e essas pessoas que trazem para nós visões diferentes aí, muito abrangentes a respeito do processo penal. E eu quero acompanhar esse caso porque essa questão do Tribunal do Júri é uma questão seríssima. Sim. E que pode abrir margem para outras decisões tantas aí que podem prejudicar muito o processo penal. Sim. Que já é tão defasado, tão deficiente. Sim. Né? Mas, enfim, nós estamos chegando então ao final do nosso episódio, infelizmente. Já? Eu gostaria de ficar aqui, né, para muito tempo, né? Mas ainda tem um tema ainda para a gente falar, que ficou aqui ao final e eu não tinha visto, que são os institutos despenalizadores, que estão sendo banalizados. A Cor de Não Persecução Penal NPP. E colaboração premiada. Fala para nós dos dois. Primeiro do Acordo de Não Persecução Penal. Doutor, vamos lá. Delação e NPP. Eles estão simplesmente perdendo a eficácia. Em breve, nós temos a NPP foi trazida pelo pacote anticrime. O pacote anticrime traz a NPP com um erro, ao meu ver. Um dos requisitos da NPP é a confissão. Exato. Isso é um erro. Erro. Porque eu tento explicar isso pro meu cliente, eu falei, você tá confessando aqui, mas você tá confessando só para realizar o acordo. Você não tá confessando o crime, você não vai ser sentenciado. Não, doutor, mas como assim? Por que isso? Eu não sei explicar o porquê que existe um requisito para isso. Quando começa a gravar, então, é entre surto. Doutor, como é que eu vou confessar algo que eu não fiz? Doutor, como é que eu vou confessar um crime que eu não fiz para fazer um acordo? Eu não consigo explicar isso para o meu cliente. Então, nós temos uma falha muito grande quanto a isso. E aí, outra falha que aí eu percebo que é o que está perdendo a mão na NPP, e por isso que eles estão sendo mitigados ao ponto que em breve vão ser extintos, e adentrando no ponto da NPP, é a atribuição total do Ministério Público quanto a isso. Então, o Ministério Público oferece o acordo ou não oferece o acordo, tem todos os requisitos, crime de menor potencial ofensivo, menos de 4 anos, ele tem que confessar, ele tem que sanar o crime, reparar o crime, mas tem um requisito subjetivo, que é a boa vontade do Ministério Público. Então, quando o Ministério Público não oferece, a gente tem a possibilidade de requerer baseado no 28A. Exato. Então, a gente requer para a segunda instância do próprio Ministério Público. Exatamente. O que não muda nada, doutor. Não muda nada. O que é uma piada completa. Então, na verdade, a NPP não é um instituto despenalizador. A NPP é um instituto do acusador. Exato. E a defesa, ela tá lá da forma que quiser. Eu peguei uma operação, que é uma operação nacional agora, e fiz uma NPP que foi minha primeira audiência de NPP muito pesada, que é o quê? Hackers
acessaram os sites da Caixa Econômica e conseguiram desviar valores da Caixa Econômica e de prefeituras. Isso daí, doutor, foi muito legal para minha carreira, porque a delegacia que viu isso foi de Curitiba, da Lava Jato. Então, os delegados que investigaram esse caso, foram desvio de milhões e milhões, foram delegados da Lava Jato, que eu já vi em livros. Você conheceu a República de Curitiba, então? Sim, conheci. Aí a minha intenção era, vou terminar a NPP aqui, vou conversar com os caras, vou aprender, vou pedir um autógrafo, né? Que é algo muito marcado no nosso país. Perguntou quanto vai ser a segunda fase da Operação Lava Jato? Eu queria ter esse papo, mas doutor, a minha cliente, ela era uma laranja. Ela recebeu um valor pífio para ser laranja. Ela não sabia nem quem era, ninguém não sabia de nada. Eu te juro, doutor, com um advogado do lado, comigo do lado. 2 delegados, que eu não vou citar o nome, super renomados, eles praticamente torturaram a minha cliente psicologicamente, comigo do lado. Me diz como é que eles fazem para conseguir uma delação premiada sem um advogado. Ah, com certeza é uma tortura psicológica gigantesca. E aí as críticas são muitas. E eu quero fazer voltar a falar do ANPP, que depois eu quero falar da colaboração premiada. Dr. Luciano Rosa, que é um grande criminalista aqui de Uberlândia, meu amigo também, a gente estava conversando sobre o ANPP esses dias. Inclusive, eu vou gravar um episódio com ele aqui para a gente falar sobre esses 2 institutos amplamente. Só que ele fez uma observação seguinte: o ANPP hoje está sendo usado para não investigar. Olha só. O que acontece? Chega ali o inquérito, o Ministério Público toma ciência, aí fala assim, não precisa continuar as investigações, não. Vamos propor o ANPP. Se aceitar, confessar, a gente encerra por aqui. Sim. Peraí, doutor. O Ministério Público, ele é detentor da ação penal. Ele não é obrigado a condenar ninguém, ele precisa investigar. Ele precisa ter materialidade, Sim, autoria, para que ele possa oferecer uma denúncia. Então ele precisa fazer com que a investigação ocorra de maneira imparcial, de maneira legal, para que chegue até ele e ele possa enxergar ali se há possibilidade ou não. Não é que o primeiro passo deve ser a proposição do ANPP para não ter que investigar. Porque às vezes na investigação você comprova que aquela pessoa é inocente e que não existe como oferecer denúncia. Aí não. Aí você já chega e fala assim, não, vamos oferecer o ANPP, porque aí a gente para as investigações, confessa o crime e resolve a situação. Tem uma figura, doutor, que simplesmente está assumindo do processo penal, que é o arquivamento de inquérito policial por ausência de provas. Exatamente. Então chegou o inquérito policial para o promotor de justiça. O promotor de justiça ele verifica que não tem possibilidade de oferecer denúncia. Na verdade, ao fundo, no implícito dele, ele percebe que aquele investigado é inocente, em vez de ele trazer essa situação de arquivamento por ausência de provas e deixar claro a inocência daquele investigado, ele propõe o ANPP. Exatamente. Ele propõe a NPP. Essa é a crítica. Aí o advogado fica naquela celeuma, que eu concordo plenamente. Eu sei que meu cliente é inocente, eu tenho boas possibilidades de absolvição dele, mas por que eu vou arriscar? Exato. Então, acabou. Sumiu do processo penal, arquivamento de inquérito policial por ausência de provas. Demonstrar e deixar bem claro que ele não tinha nenhum envolvimento com, às vezes, algum crime ou lavagem de dinheiro. Não. Quando o promotor percebe isso daí, ele fala, opa, deu ruim aqui, vou propor um ANPP. Exatamente. Isso é triste, doutor. A respeito da delação premiada ou colaboração premiada, eu sempre fui contra isso. Para mim, é um mecanismo, uma ferramenta de tortura psicológica naquela pessoa, inclusive, que pode estar com prisão cautelar, para que isso possa ocorrer. Não concordo com isso, nunca concordei. Para mim, isso não traz benefício nenhum, nem a acusação, nem a defesa, porque, na maioria das vezes, essas colaborações são feitas de maneira irregular, pouquíssimas são homologadas, não trazem benefício nenhum ao processo. Essa é uma opinião minha, particular. Quero ouvir a sua. Doutor, nós temos um caso que é minha previsão. Eu estou aqui como advogado, mas às vezes como vidente também, deixo registrado aqui. Ao meu ver, o caso da Marielle Franco, ele vai definir se a colaboração ou delação premiada ela vai prosseguir.
porque nós temos partes investigadas e que provavelmente serão condenadas baseado estritamente numa delação premiada. Mas isso não é possível, né? A gente já sabe que tá bem explícito isso lá, né? Não pode, isso é uma situação. É uma ilegalidade. É né? essa a situação. O Poder Judiciário vai ter coragem de condenar 2 deputados, um federal e um estadual, que serão cassados. Então, na época, ex-deputados federal e estadual, baseado exclusivamente numa delação premiada? Não estou aqui julgando se é verdade ou mentira, adentrando na situação, estou preservando a questão técnica. Não existe nenhum outro labor probatório, não existe nenhum outro elemento. Nós temos estritamente uma delação premiada. Vão ter coragem de condenar com o objetivo de trazer uma resposta para a sociedade ou não? Caso sejam condenados, o precedente vai ser enorme. A insegurança jurídica vai ser enorme. Na verdade, a delação premiada ela tem que ser utilizada como indício. Como indício. Então, eu fui lá e delatei. Ok, isso é uma prova? Não, isso não é uma prova. Isso é um indício para que o investigador consiga buscar outros elementos probatórios. Isso não pode ser o suficiente para uma condenação. Porque a pessoa que está no fundo do poço, e aí é um princípio muito básico, a pessoa que está se afogando, ela segura em qualquer coisa para ela ir para a margem. E se for necessário, ela vai afogar alguém. Exato. Qual é a segurança disso, doutor? Ainda mais com a perseguição que temos hoje. Exatamente. Então, não tem como. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos partir para a nossa parte final, que é um bate-bola aqui, né? Bora. Rápido. Rápido assim, fica à vontade para comentar o que quiser comentar. Sim. Mas para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso convidado, doutor Sérgio dos Anjos, algumas perguntas particulares que ele vai trazer para nós aqui. Doutor Sérgio, religião. O senhor tem religião? Tenho, Qual sim. religião? Sou cristão. Cristão. Sou cristão. Ótimo. Time favorito? Isso aí quem me segue sabe muito. Corintiano raiz, sofredor. Ultimamente, muito sofredor. Um hobby? Um hobby, jogar bola. Jogar bola. Jogar bola. Gosto muito de jogar bola. Por que não virou jogador de futebol profissional? Ixi, a gente sempre tem aquelas histórias. Pra isso, né? A gente sempre tem aquelas histórias. Machuquei o joelho, não deu certo. Eu cheguei a jogar um semi-profissional, mas quando eu tive a possibilidade de ir profissional, minha mãe falou, você vai estudar que isso não vai dar certo. Aí eu não sei se ela acertou ou errou. Vai ser uma dúvida que eu vou levar pro resto da vida. Um ídolo, caso tenha. Um ídolo, meu pai. Seu pai. Meu pai é um grande ídolo. Eu acho que se as pessoas soubessem, provavelmente muitas pessoas seriam ídolo. Ele seria ídolo de muitas pessoas também. Ah, que bom, Indica um livro? Um livro? Um livro. Você quer qualquer livro? Qualquer livro. Um que você acha que vai valer a pena para as pessoas. A Bíblia. A Bíblia. Muito bem. Esse também eu indico fortemente. Inclusive assisti um filme maravilhoso ontem com a minha esposa, chama A Forja, que fala sobre a conversão de um jovem ao cristianismo. É maravilhoso. Fica a sugestão para as pessoas. Qual streaming? Não, foi no cinema. No lançamento. Cinema? Lançamento. Legal. Lançamento. Tá. Muito bom filme. Essa é a minha indicação, mas eu quero saber a sua indicação de filme. Minha indicação de filme? Cara, eu vou trazer uma indicação de filme aqui bem bacana para vocês. De um filme que eu, infelizmente, me decepcionei muito. Mas eu gostaria que vocês, criminalistas, assistissem o primeiro Coringa. Parece algo bem simples, mas é uma história de violência bem impactante. Tá saindo o segundo agora, né? O segundo não assistam. Não assistam. Não assistam. Eles conseguiram estragar o primeiro. Bom, fica a observação aí, então. Uma série. Uma série? Eu tenho 2 preferidas aí, quero ver a sua. 2 preferidas? Eu acho que a do Raven Specter é uma série... Suits é uma das Suits minhas. Ali é algo que foi impactante porque pegou o início da minha carreira e, Com certeza. E ajudou Influencia bastante. muito. Influenciou demais. A outra minha é a Peaky Blinders. Já assisti também. Peaky Blinders. Vai ter o 2 agora, viu? Vai ter o 2. Estão gravando o 2. É verdade. Estão gravando o 2. Vai ter o 2. E também, falando de filme, uma trilogia que eu sempre recomendo às pessoas,
Não sei se você já assistiu, O Poderoso Chefão. Para mim, imbatível. Já assisti também. Imbatível. Clássico. Clássico. Essa não tem, é Isso insuperável. daí é maravilhoso, marca italiana. Doutor, a maior realização pessoal sua? Pessoal, ajudar a minha família. Ajudar a família. Muito bom. E a maior realização profissional? Profissional, vi no seu podcast. Olha que honra! Que é isso! Muito Com obrigado certeza. pela consideração. Obrigado você. Esse podcast foi criado com muito carinho durante a pandemia, né? A gente era só um perfil do Instagram que foi criado despretensiosamente. Começamos a fazer live com os colegas que estavam em casa reclusos por conta da pandemia. Isso foi crescendo, tomando uma proporção maior. Depois passamos a fazer colunas com colegas advogados aqui, mas ficou muito restrito. Sim. E a gente queria abrir esse espaço para outros colegas, outros profissionais, também de outras áreas, igual magistratura, juízes, promotores, delegados de polícia e outras áreas afins. Então aí surgiu a necessidade de a gente fazer o podcast, né? O videocast, na verdade, que a gente chama de podcast. E que essa semana, por sinal, estendemos aí a nossa visibilidade para o Spotify. Agora também estamos presentes no Spotify. Além do YouTube, também estamos presentes no Spotify. Convido a vocês, então, também que vão lá no Spotify, siga lá o nosso perfil, porque eventualmente se estiver fazendo uma viagem, né, pode ali ouvir e aprender. E lá no nosso podcast do Spotify também tem vídeo. As pessoas podem optar por assistir em vídeo ou em áudio os nossos episódios. Maravilhoso. Que com certeza vai trazer informações valiosíssimas, né? Maravilhoso. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. É uma grande honra tê-lo aqui. Aprendi bastante hoje, mais uma vez, né? Todos os nossos convidados que a gente traz aqui nos apresentam, assim, proposições muito valiosas para mim e para todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado você, meu amigo. A honra foi minha. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao final os nossos patrocinadores mais uma vez, o Café Cajubá, Luciano Lopes Advocacia, doutora Viviane Ramone também Advocacia, a Next Corporate, assessoria e consultoria, empresa da qual eu faço parte, e a JB Joias, joalheria de Monte Carmelo, que também patrocina o nosso podcast. E pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações e compartilhe com os colegas para a gente fazer crescer essa comunidade jurídica. Doutor, muito obrigado. Boa palestra hoje lá na OAB. Estarei presente e com certeza vai ser muito importante para nós esse momento aqui em Uberlândia. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.